Meu nome é Cristiana e este vídeo é para uma videoaula como atividade prática, não presencial, para a disciplina de estágio 4. Para essa videoaula que eu escolhi, eu vim com um tema voltado assim, para as aulas de geografia, dentro da disciplina Espaço, Natureza e Sociedade, que a gente vai começar a introduzir para o aluno os mapas, né? E daí eu escolhi o tema mapas táteis, que são aqueles mapas que eles têm uma textura que para as pessoas que têm alguma deficiência visual possa utilizar o mapa. E então, a gente, como introdução da aula, eu trouxe aqui uns exemplos de livros, que são livros de geografia, mas o que eu quero mostrar dentro são os mapas que eu estava procurando aqui, para exemplificar. Por exemplo, quando a gente começa a falar sobre os mapas dentro da sala de aula, a gente apresenta, né, mapas assim como esses, que são mapas que a gente tem mais rotina de encontrar, mapas mais específicos, mostrando só uma pequena região. Mas assim, o que acontece é que a gente está dando essa aula para os alunos que a gente está compreendendo que eles não vão ter nenhuma dificuldade na parte visual, né? Mas aí, o que a gente vê assim no nosso país hoje é que, de acordo com o IBGE, que faz essa estatística de toda forma assim, da população, da parte de renda, né, do perfil da população brasileira, que eles verificaram no último censo, que foi lá em 2010 que eles fizeram. O que eles verificaram foi o seguinte, que no Brasil a gente possui uma população de 6 milhões de pessoas que tem alguma deficiência visual, ou tem a questão assim de cegueira mesmo, de não conseguir enxergar mesmo nada, e as pessoas que têm algum nível de dificuldade, ver turvo ou ver com muita dificuldade, o campo de visão é muito pequeno. Então, como são 6 milhões na nossa população, provavelmente na nossa escola nós vamos encontrar pessoas com essa dificuldade, né, que tem essa deficiência visual. E para isso, na aula de geografia, quando a gente fala assim, abre a página tal do livro, vamos acompanhar o mapa. Por exemplo, aqui a gente tem um mapa do Brasil, que aqui ele está dividido entre os estados, né? A divisão política dos estados. Para quem está enxergando, assim, enxerga bem, ou mesmo com óculos, mas você tendo óculos, porque como a gente está nessa parte, essa aula é voltada para o 6º ano, né, do ensino fundamental. Então, ainda quando eles estão no as crianças estão no 6º ano, eles ainda não identificaram as questões, muitos deles ainda não identificaram as questões de dificuldade visual. Mas assim, se for uma coisa muito gritante, a família já identificou, né? A gente identifica lá da primeira parte do fundamental. Mas quando a gente chega aqui, a gente acompanha muitas crianças que têm a questão da dificuldade visual. E como é que a gente vai explicar geografia? Vai ensinar geografia quando a gente vai falar dos mapas? Porque o mapa é para a gente fazer um entendimento sobre a matéria, a gente conseguir ver, né? E a criança que não vê, como é que ela faz? Então, para a questão dos mapas, a gente tem como fazer o seguinte, o mapa tátil, que seria o quê? O mapa desenhado assim,
Só que sobre cada cor dessa divisão que a gente tem aqui, cada divisão dessa que tem uma cor, a gente vai utilizar uma textura, usar um material para fazer uma textura. Essa, por exemplo, o verde, aqui onde está, o verde e o amarelo. Poxa, como é que você vai identificar aqui fazer essa diferença do Pará para o Amazonas? A criança que não tem a deficiência visual, ela não vai conseguir ver as cores ou identificar bem essas cores, mas se ela tiver uma textura diferente, ela vai conseguir identificar essa diferença, para a gente falar a diferença no mapa, na figura, né? Então, daí surge a parte que a gente pode falar dos mapas táteis. Aí, como é que eu quero falar sobre eles? Dar ênfase realmente que vamos ter, assim, o aluno, você é aluno, né, que está assistindo a aula, você vai perceber que na escola você tem o seu coleguinha que tem essa dificuldade. Como é que ele vai acompanhar a nossa aula de geografia? Então, esse acompanhamento, quando a gente for falar dos mapas, que realmente a gente precisa ver o mapa para poder entender aquele contexto ali. O mapa é uma forma de explicar, né? Que você pode falar num texto, ou você pode mostrar uma imagem, uma foto, uma figura, ou um mapa, né? O mapa é mais um mecanismo que a gente tem para a questão do ensino. Daí, o que eu vou explicar aqui nessa aula? A gente, com essa população de 6 milhões de pessoas, isso são as pessoas que têm alguma dificuldade que não é corrigida com óculos, com lentes, né? Assim, não é corrigido com óculos, são problemas de deficiência visual que a pessoa não consegue corrigir usando óculos. São 6 milhões de pessoas. Corrigindo usando óculos, a população é muito maior. E o acesso ao óculos também é uma outra questão, né? Que aí fica uma questão de saúde pública, né? Mas a gente, falando assim, como é que eu vou pegar essa população que tem essa deficiência e incluir? Porque a gente quer fazer o quê? A escola é o local de inclusão, é de todo mundo, é da sociedade. Não só dos alunos, é da família do aluno, é da vizinhança da escola, que todo mundo participa da escola. A escola está ali para integrar, né? E o que a gente pode fazer? Se a gente faz um mapa tátil e você faz uma feira de ciências, por exemplo, na escola, uma atividade assim, e entre essas atividades tiver um mapa tátil, aquela pessoa da vizinhança da escola, aquele parente de aluno que foi até a escola para prestigiar a feira, né, quando é uma feira assim aberta ao público, aberta, né, à vizinhança da escola, essas coisas. Então, quando aquela pessoa vem visitar, ela tem uma dificuldade visual e ela tem alguma coisa que ela vai poder interagir de verdade, poder aprender, perceber uma coisa, e ela usa o mapa tátil, ela se sente incluída, porque é isso que a gente está querendo, né? Que é a inclusão, porque isso a gente tem nas escolas de vários formatos de inclusão. Tem a rampa para aquela pessoa que tem uma deficiência motora, assim. Você tem outros mecanismos, né? Pra gente poder ajudar e incluir, que a gente quer que todo mundo participe da nossa escola. Então, por exemplo, aqui hoje, o que a gente vai fazer vai ser a confecção de um mapa, tá? Que aí o que eu fiz? Montei aqui uma videoaula onde a gente vai montar um mapa. Eu vou explicar para você, aluno, como montar um mapa, porque aí você pode fazer em casa, né? Pode fazer mostrando assim como é a sua rua. Falar assim, minha casa fica nessa rua, e desenhar. Você pode fazer um desenho, porque o mapa ele tem escalas, né? Como a gente já viu em aulas anteriores para estar aqui em mapas, que é uma aula que inclui mapas. E você pode fazer o mapa da sua rua, né? E dali naquele mapa você pode botar texturas para você identificar. Pode fazer isso.
O mapa, ele tem que ser de material que seja perceptível ao toque. Que você sinta a diferença de um material para o outro, para perceber essa mudança. Opa, aqui teve uma mudança, né? Tem uma diferença. É o seguinte, é um mapa comum, só que a gente, em vez de usar um lápis de cor para colorir, a gente vai colar um material para fazer a textura, tá? Vai montar o mapa assim, tá bom? Em cima dessa base aqui. Que essa aqui vai ser a folha da gente. Eu vou deixar um espaço para botar o mapa, um espaço para botar o título, o que é aquele mapa, do que ele fala, e um espaço para legenda. Lembra que cada pedaço ali do mapa que eu estou explicando alguma coisa, eu tenho que ter a legenda para poder identificar o que é aquilo. Então, assim, se eu tenho um mapa, eu pinto, por exemplo, que a gente está mais acostumado a isso, pintar, por exemplo, uma parte assim de amarelo. Na legenda, eu vou marcar, pintar de amarelo um pedacinho e vou escrever ao lado o que significa aquela cor no mapa. E a gente fazendo o mapa tátil, o que eu vou fazer? Aquela parte que eu colar um tipo de material, eu vou pegar um pedacinho desse material, colar aqui e escrever ao lado. Eu vou fazer o seguinte, vou montar o mapa com as texturas nas partes que eu quero identificar do mapa e na legenda colocar aqueles pedacinhos daquele material que eu usei naquela parte do mapa referente e vou fazer o quê? Vou escrever, tátil. Ele tem que ter um tamanho que eu consiga trabalhar, montando essas partes que são diferentes uma das outras, né? Por exemplo, se eu fizer um mapa muito pequenininho, ele vai ter muitas partes pequenas que eu não vou conseguir diferenciar uma textura da outra, vai embolar, não funciona. Então esse mapa, ele nesse formato aqui que eu quero mostrar, num formato assim escolar, o que a gente vai fazer? Ele é um mapa grande e com poucas divisões, né? Tá bom? Que aí sem muitos detalhes pequenininhos, porque se tiver muito detalhe, a gente não tem vai ficar confuso essa percepção. Então esse mapa do Brasil, ele tem todo o desenho dele, ele tá numa escala, mas assim, a gente vai fazer ele com o formato suavizando as curvas dele, para poder fazer esse trabalho que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, já fiz aquela parte, tá? De colagem e de cortar com material. O que eu fiz aqui? Eu botei o título do mapa, a legenda, o mapa aqui e colei os materiais. Aí eu usei materiais diversos. Eu usei assim, uma sacolinha plástica. Aí eu peguei o plástico, colei aqui na região norte. Para a região nordeste, eu colei essa telinha fininha, branquinha aqui. Para a região centro-oeste, eu colei essa telinha mais grossa.
Para essa região sudeste, que foi o que a gente viu aqui no começo, que era para um tecido assim, lisinho, fininho, que colei aqui. E para a região sul, eu peguei um papel assim, como um papel desse de secar a mão, né? E eu enruguei ele bem e coloquei aqui e colei, tá? Esse material aqui, isso aqui ficou o nosso mapa montado. Com essas texturas que de repente no vídeo a gente consegue reparar um pouco, né? E daqui a pessoa vai ter a sensibilidade de reparar essas diferenças, que isso aqui que vai fazer a diferença, tá? Que aí de textura, porque é um mapa tátil, que a gente tem que sentir com as mãos assim, essa diferença de uma região para outra, quando a gente faz assim. E também eu podia colocar aqui um barbante em volta de cada regiãozinha dessa aqui, para fazer o limite de uma região para outra. Também pode fazer isso como um acabamento, tá? E com isso aqui eu termino a nossa videoaula, demonstrando o que é. E lembrando que o que a gente quer com esse mapa. O mapa é um mapa que você, visualmente, é um mapa que você identifica as diferenças, os limites do mapa, né? Você identifica visualmente, mas a diferença dele que seria para a inclusão daquele público, dos nossos colegas, nossos alunos, da sociedade, que tem alguma dificuldade visual. Porque como a gente falou no começo do vídeo, são mais de 6 milhões de pessoas no Brasil, só no nosso país, 6 milhões de pessoas que tem alguma deficiência visual. Ou é cegueira mesmo, que a pessoa não consegue enxergar, ou é alguma que a pessoa consegue ver parcialmente, isso é sem conseguir usar óculos, mesmo com lente, com óculos, a pessoa não consegue enxergar de outra forma, tem aquela deficiência. E tem um outro grupo, que é o grupo que usa óculos para correção visual, que com óculos consegue. Então, assim, aí a gente vê que o número é muito maior, falando da deficiência visual de uma forma assim, ampla, né? Então aqui a gente vê isso como uma inclusão, porque a gente não... Como é que a gente vai dar aula de geografia e esse aluno ficar de fora, que tem uma deficiência visual? A gente quer incluir esse aluno. Por isso que a gente faz as adaptações e a gente vai trabalhando aqui assim desse formato, tá? E esse daqui foi o que a gente montou. Pra gente encerrar, eu quero falar o seguinte, pra a gente botar como uma atividade, você, aluna do 6º ano, fazer um pequeno texto de até 5 linhas explicando. Eu queria que as suas palavras você falasse sobre a importância do mapa tátil, né? Sobre a importância dele e como é que a gente vê ele na inclusão na aula de geografia, tá bom? Quero que você faça um texto pequenininho, 5 linhas, para você dizer o que você achou, qual é a importância que você viu no mapa tátil, qual a importância do mapa tátil, tá? Então, obrigada, bons estudos e até uma próxima, hein?